Superintendente coordenadora do Departamento de Gestão Tributária, o Adjanilson, e também, que é do setor, e a doutora Isabela. Bom, o Refis 2025 já foi lançado e eles estão vindo aqui exatamente para repassar algumas informações e orientações importantes para a população. Boa tarde, doutora. O que é que tem de novidade aí no Refis 2025 em relação aos Refis de anos anteriores? Que já é uma praxe, né, dar essa oportunidade para quem está com algum débito com o fisco municipal, poder renegociar em condições satisfatórias, né? Boa tarde, Virismar. Boa tarde, ouvintes do programa Opinião Tribuna Popular, da Rádio Difusora, internautas. Cumprimentar aqui o Dedé, o Lyndon Johnson, a nossa equipe aqui. E, Virismar, hoje eu queria, antes de iniciar a minha fala, me solidarizar aí com os familiares. Amanhecemos o dia com essa notícia triste, né, do Márcio, do falecimento. Eu gostaria de solidarizarmos aqui, em nome da Secretaria de Finanças, com os familiares do Márcio, em especial, levar em nome do doutor Tenório, colega advogado, né, por esse momento difícil. E também gostaria de agradecer aqui o espaço que você nos concede, certo? Para, mais uma vez, virmos aqui trazer um Refis, né, que é um programa de recuperação de crédito do município de Itauá, que estamos lançando, para facilitar, trazer aqui oportunidades para os nossos contribuintes, né? Os contribuintes, as pessoas, os devedores do fisco municipal, que estão em débitos, com oportunidade, descontos especiais. Recentemente, a Câmara Municipal aprovou e a prefeita sancionou a Lei 2931, agora em julho de 2025. E aí traz grandes oportunidades para as pessoas, né, realizarem o pagamento, sanar suas dívidas perante a Prefeitura Municipal de Itauá. Doutora, vendo aqui na lei que foi aprovada pela Câmara Municipal, que ela oferece diversas condições, né, para que o contribuinte possa regularizar a sua situação. Qual é a importância do contribuinte estar devidamente regularizado com relação às taxas, contribuições e impostos em nível municipal, doutora? Sim, Virismar, quando ele está negativado, inadimplente com o município, ele fica impossibilitado de transacionar com o município, né, e até mesmo com órgãos públicos. Então, é interessante que ele se mantenha em dia para que ele possa fazer, né, transações diversas de acordo com suas atividades. Como é hoje o nível de endividamento dos nossos contribuintes, doutora? É elevado, é baixo, é 20%, 30%, enfim, qual a avaliação que vocês fazem, já que o que a gente tem observado? Todos os anos vocês têm realizado, né, esse Refis, né? Todo ano tem o Refis, tem gente que já fica esperando, né, por conta de ter havido alguma dificuldade de pagar os seus tributos, contribuições em dia, né? Então, vocês vão esperar o Refis, porque exatamente levando em consideração essas vantagens que vocês oferecem. Sim. Virismar, a última vez que a gente lançou um Refis foi em 2023. E aí o 24 não teve, né? E a gente vem trazendo essa oportunidade novamente, porque já que não houve o ano passado. Mas, assim, a gente observa que os contribuintes, eles até que gostam, eles pagam os seus tributos. No entanto, a gente vê que muitas vezes tem dificuldades, né? Não só tem aqueles que não gostam de pagar, mas tem aquelas situações que acontecem que por um motivo ou outro não dá para pagar, né? E aí teve a questão toda de pandemia, questões que às vezes fogem do contexto do contribuinte, né? Então as oportunidades vêm como essa de se dispensar juros e multas e com benefícios bem razoáveis e parcelamentos. A lei vem para facilitar, para que essas pessoas, para dar um incentivo para que eles, né, quitem suas dívidas. Então, assim, a gente tem visto que sempre que a gente faz o lançamento de um Refis, a procura é boa e a gente também
busca o contribuinte, procura de vários modos, dar a oportunidade para que eles, o incentivo para que cada vez mais eles paguem. Então, assim, tem sido bem aceito, né, a cada refis. Cumprimentar aqui nossa amiga Valéria Caracas, que é a coordenadora, então, do Departamento de Gestão Tributária. Boa tarde, Valéria. O refis já está valendo desde o mês passado, né? Segunda quinzena do mês de julho. Vocês estão vindo hoje para fazer assim, uma divulgação mais maciça, mas já se divulgou nas redes sociais da Câmara Municipal, também tivemos uma matéria no blog do Virismar. Como é que tem sido a adesão dos contribuintes nesse início? E vamos até quando, né? Qual é o prazo final para que o contribuinte possa fazer a sua adesão ao refis? Boa tarde, Virismar. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora dos Inhamuns. Bom, como você já falou, o refis começou na segunda quinzena de julho. E aí ele vai até o dia 28 de novembro de 2025. A gente vem fazendo uma divulgação, ligando para alguns contribuintes. Todo o nosso corpo de fiscais que trabalham no Departamento de Gestão Tributária já vem fazendo esse trabalho de divulgação, embora também seja divulgado nas redes sociais, nas emissoras de rádio. E assim, Virismar, até agora a adesão tem sido boa. Mas a gente sabe que o brasileiro, de uma forma em geral, ele gosta de deixar assim mais para o final, né, de uma forma geral. Mas até agora tem sido boa a adesão. A gente está com uma boa expectativa. Bom, cumprimentar aqui o Adjanilson, professor Adjanilson, boa tarde, prazer recebê-lo em nosso programa. Qual a importância desse refis, já que eu não tinha essa informação de que no ano passado a gente não tinha, para mim tinha todo ano, né? Mas, enfim, qual a importância, então, já que temos esse longo intervalo de 2024, porque às vezes também tem aquela situação de que o contribuinte, ele adere ao refis, né? Mas acaba não conseguindo honrar com seus compromissos. Aí fica aquela bola de neve. Então, qual é a importância do refis e nessas circunstâncias em que quem já fez refis e não honrou, se pode fazer novamente? Boa tarde, Virismar, e boa tarde, ouvintes do programa. A importância, Virismar, porque é o seguinte, o último refis foi feito em 2023. Em 2023 ainda era um ano que o Brasil ainda estava abalado com a questão pós-Covid, né? Então, mesmo... Todo mundo aperreado, né? Todo mundo aperreado, mesmo em 2023, tendo se dado essa oferta do produto, que é um produto que tem data de início e fim. Nem todo mundo estava preparado financeiramente para começar a se restabelecer a questão financeira para impostos. Como não pôde ter no ano passado e está tendo nessa, é muito importante para o contribuinte se conscientizar e aproveitar. Até porque, se fizer um levantamento de todos os outros refis, esse é o refis que está tendo, doutora Regina, a maior oferta de descontos, de benefícios. Tudo pautado legalmente, mas com vários benefícios. Inclusive, como você perguntou aí, nos outros refis, quando o contribuinte já havia feito um reparcelamento e não pôde honrar, resguardada a circunstância da motivação, ele tinha que vir fazer, no período de refis, entrar com 50% do valor da dívida. E agora... Ou seja, ele podia renegociar só que pagando metade. Isso. Sendo que agora foi feito um benefício maior para ele ainda, porque ele vai entrar apenas com 20% da dívida. Ou seja, só aí já é uma chamativa que vai atrair a todos, porque às vezes o contribuinte que não honrou com um dos acordos, ele fica um pouco receoso, será que eu posso fazer ou não? Pode. E uma outra circunstância é que nós estamos aproveitando nesse refis também, porque passou por recadastramento e tudo mais, uma organização cadastral, que todos os contribuintes que às vezes se afastam do período de refis, eu estou com um problema com meus imóveis, em questão de cadastro, busca a gente lá no tributo, que nós vamos tentar resolver a questão do cadastro, sanar o cadastro do contribuinte ou dos imóveis deles, para depois encaminhar ele para o programa do refis. Lá os fiscais de tributos estão de braços abertos para receber a todos os contribuintes, para a gente dar o apoio, dar o suporte a eles e resolver qualquer situação. Cumprimentar a doutora Isabela, que é assessora jurídica do departamento. Boa tarde, doutora. Em que situação, em que circunstância o setor jurídico entra nessa situação do refis?
Boa tarde, Virismar. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora dos Inhamuns. Nós temos lá no tributo situações em que o contribuinte já tem créditos que foram ajuizados, né? Entramos com execuções fiscais e aí nós precisamos consultar a questão também se a pessoa já foi citada para ver a questão dos honorários, se o débito está de fato ajuizado ou não. Então, existe essa consulta, né? Porque a gente evita o máximo trazer as pessoas para a execução fiscal, a gente tenta, no máximo, dirimir esses créditos, renegociar esses créditos ali administrativamente, né? Mas acontece da gente executar e precisa fazer essa consulta bonitinho para estar tudo acertado, porque os contribuintes podem, sim, negociar os créditos que estão só administrativamente sendo cobrados, quanto os judiciais, né? Já tem a execução, e aí essa execução ela fica suspensa pelo período em que o parcelamento estiver ocorrendo. É feita essa comunicação para a Procuradoria, suspende a execução fiscal, quando termina de pagar, é extinta a execução fiscal do contribuinte. Quer dizer que quando já está nessa fase de execução fiscal, inclusive já com despacho da Justiça, aí não tem muito mais o que fazer, não, doutora, a não ser na parte do contribuinte efetuar o pagamento, ou já feita a execução, já com o despacho, a Justiça dando ganho de causa para o departamento, aí só resta mesmo efetuar o pagamento, ou ainda é possível fazer algum tipo de negociação amigável, entre aspas? Na lei do Refis, ela prevê que quando existe uma execução fiscal e o contribuinte vai lá no departamento, ele vai estar assumindo esse débito. Então, mesmo que ele esteja eventualmente discutindo, né, judicial na execução fiscal, ele está aceitando que aquele débito é dele, ele vai ser negociado, né? Mas o fato de estar com a execução fiscal em andamento não impede que o contribuinte vá lá parcelar. Ele vai ter o direito ao refis normalmente como um contribuinte normal, entendeu? Não importa se já foi despachado. E a gente até aconselha que esses que já tenham sido citados se dirijam ao departamento, porque a gente sabe as consequências de uma execução fiscal, né? Uhum. Posteriormente vai ter bloqueio bancário, pode chegar até penhorar bens. Então, é uma oportunidade única, né? Como a gente sabe, são descontos de até 100% de juros e multa para parcelamento em até 12 vezes. Então, a pessoa vai se livrar, assim, de um problemão, né? Que é uma execução fiscal. Porque eu acredito que ninguém queira ter um processo judicial no nome, né? Quer dizer que se eu tiver uma execução fiscal de um exercício anterior, né? E aí eu já estou novamente atrasado, aí eu posso renegociar nesse refis o débito atual e o que já ficou para trás e que foi executado, e já com a decisão judicial? Pode, são débitos que são até dezembro de 2024, só não entram no refis os débitos de 2025. Então, o contribuinte tem um crédito lá de 2021, 2022, que está ajuizado, já foi mandado citar, não tem problema, vai lá, parcela, e aí paga os honorários judiciais, né, que já foi citado, e parcela normalmente. Doutora Regina, até uma situação de essa questão da execução fiscal em si, porque vocês são obrigados a fazer por conta da cobrança e da fiscalização do Tribunal de Contas, porque, caso contrário, vocês é quem passarão a responder por... Acho que é crime de responsabilidade, doutora? Exatamente. Virismar, a gente é intensamente fiscalizado com relação a isso, né? Todo ano a gente tem que prestar conta, então, assim, nós não podemos deixar de lado nem deixar de cobrar os nossos créditos, né? Os créditos do município. Então, assim, por força de lei e também da fiscalização, a gente é obrigado a remeter para a Procuradoria-Geral, que é quem faz as execuções. Então, assim, o refis vem com uma grande oportunidade, né, para os contribuintes, e como os colegas aqui já explicaram, com grandes benefícios, né? O contribuinte pode aderir até novembro, até o dia 28 de novembro, ao programa. Ele pode fazer de forma presencial, ele pode fazer de forma virtual. Pode, né, fazer no site também? No site da Prefeitura, www.tauá.gov.br. Lá tem uma aba, um banner, é só clicar. Uma forma muito fácil, prática, de se chegar, né, de se emitir, fazer o parcelamento e emitir os DANs, né, de acordo com o que está programado. E também ele pode... nós temos o atendimento presencial no setor e temos também o WhatsApp.
um telefone, um número de telefone, que as pessoas também podem tirar dúvida, que é o 88, o WhatsApp do setor de tributos, 889-9666-6990, que lá a gente está lá para orientar. Então, está toda a equipe de auditores, fiscais, atendentes do Departamento de Gestão Tributária, nós estamos lá para recebê-los e para facilitar. Porque uma vez negociada, então ele pode emitir a certidão negativa, positiva com efeitos negativos, né? E aí ele já pode ficar tranquilo para transacionar as questões, né, necessárias. E aí os benefícios da lei, né? Hoje ele pode parcelar em 12 vezes, em 18 e em 24. Se ele decidir, se o contribuinte decidir parcelar em 12 vezes, ele terá desconto de juros e multas. Ou seja, vai pagar só o valor da dívida sem... O valor da dívida sem juros e multas. Se ele decidir em 18 parcelas, ele vai pagar vai ter uma redução de 60% do valor de juros e multas. E assim, em 24, ele terá 40% de descontos. Né? Então, assim, a gente vê que está bem light, né? Talvez acho que isso é uma das melhores leis de refis que já foram... Sim, né? Principalmente como a Janice falou, que se ele tiver... fez outros parcelamentos anteriores. Sim, fez, mas ele paga 20% do que ele parcelou anterior, da dívida dele anterior, né? E aí consolida a subsequente e vai usufruir do refis. Então, é uma oportunidade única, né, das pessoas, dos contribuintes, dos devedores, né, procurar ao setor e sanar suas dívidas perante o fisco municipal. Valéria, a doutora Regina já explicou aí as condições de parcelamento, né? Mas vocês também, o refis também, ele estabelece um valor mínimo de cada parcela desse parcelamento? Sim, exatamente. Quando o contribuinte vai ao Departamento de Gestão Tributária, a primeira coisa que ele quer saber é quanto eu estou devendo e como é que eu posso parcelar. Aí a gente apresenta as condições, mas levando em consideração a parcela mínima. Ela não pode ser inferior a R$ 70, se ele for pessoa física ou microempreendedor individual, e R$ 110 se for empresa. Aí lembrando que o processo é bem simples. O requerimento a gente já tem disponível lá no departamento e ele basta levar uma cópia do RG, CPF e um comprovante de residência, se for do CPF. Se for empresa, ele leva uma cópia do cartão do CNPJ, contrato social e aditivo, se houver, e os documentos pessoais também dos sócios proprietários. Ou seja, essa é uma parcela bem dentro da nossa realidade, né? Sim. Pagável, como se diz, né? Porque a gente sabe que é um valor com R$ 70, a gente não faz mais muita coisa, como a gente costuma dizer. Então, vale a pena para você se regularizar, leva os boletos já para sua casa, não precisa... Já leva logo todos os boletos? Já leva logo todos os boletos. A espera é pequena, porque também já é feito lá na hora, tá? É bem simplificado. Sem se falar que pode também fazer via site, também é bem simples fazer via site? Sim, é só ele acessar o site, como a doutora Regina falou, e abrir um processo. Ele abre esse processo, essa requisição, e um atendente vai atender como se fosse pessoalmente, né? Perguntar em quantas vezes ele quer, ele vai anexar os documentos e vai ser realizado o parcelamento dele. A gente até convida muito assim, as pessoas a irem ao Departamento de Gestão Tributária. Lá é um ambiente acolhedor, o ambiente é confortável, climatizado. Não é mais ali na Aguiar, né? Vocês estão Não, graças a Deus. Não. Estamos na prefeitura, né, no Palácio Quinamoiú, na sede da Prefeitura Municipal. Assim que você chega na recepção, é logo a primeira porta. É só se informar com as pessoas que trabalham lá, onde é o Departamento de Gestão Tributária, que eles vão informar direitinho. Adjanilson, para facilitar o entendimento do contribuinte, quais são os tributos municipais que poderão ser renegociados nesse refis? Que tipo de contribuição?
Toda dívida que for relacionada à IPTU, ao alvará de funcionamento, qualquer dívida dessa natureza, bem como os não tributários, que é a questão dos que são provenientes dos tribunais de contas, que tem pessoas... Receita imobiliária. Receita imobiliária também, que é rica, dos permissionários públicos, né? Taxas. Então, todas essas, porque não é somente os impostos. Toda e qualquer taxa vinculada ao setor tributário de Itauá, então, todo e qualquer crédito vinculado ao setor tributário de Itauá, não importando a natureza, ele poderá ser incluso no seu refinanciamento. O ITBI entra, doutora Regina? Sim. Também. É sim, todo qualquer tributos, né, do município entra, impostos, taxas. Então, os impostos ISS, IPTU e ITBI, geralmente, ITBI... O detalhe do ITBI é muito difícil ter, o ITBI, geralmente, ele não gera uma dívida por causa que ele é de ato volitivo. O município recebe isso apenas como uma antecipação de receita. Entendi. A origem dele vem lá na situação do fato gerador, que é lá no cartório, segundo ofício. Então, o contribuinte procura só mais nessa natureza. ITBI não tem porque é na transferência do imóvel, né? Então, a pessoa paga para poder transferir o imóvel. Então, isso não é normal. Vamos supor que eu tenho 10 casas, né? Todas as 10 estão com os impostos atrasados. Eu posso renegociar de todas as 10, mesmo sendo só eu sou proprietário de 10. Eu posso renegociar de todas as 10? Sim. Não tem problema em relação à questão de quantidade, não, né? Não, é livre. A dívida é consolidada como um todo. Junta tudo num... É consolidada por contribuinte. É o contribuinte, entendeu? É consolidado. Então, assim, todas as dívidas, todos os contribuintes de qualquer sendo devedor do fisco, eles estão amparados pelo Refis. Empresas também é uma coisa, mesmo que seja filial. Empresas, o microempreendedor, a empresa normal. Então, todos os devedores do fisco municipal estão amparados pela lei e os benefícios que já estão apostos aí, que nós falamos agora há pouco. E também é muito importante o Refis, porque ele evita restrições, né, para o devedor. Não só a execução fiscal, como a doutora Isabela já falou, mas também o protesto em cartório, né, que a gente faz também isso. A gente evita o máximo, mas como a gente é cobrado pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle, aí a gente também é obrigado a tomar atitudes, né, essas medidas que não são muito simpáticas, mas infelizmente faz parte, porque a gente não pode deixar o crédito prescrever. Eu vejo muito, eu fico acessando, sei lá, 2, 3 vezes por dia, geralmente mais à noite, porque é quando circula o diário oficial do município, e assim, eu sempre vejo, às vezes o departamento publica lá uma lista enorme de devedores. Aquilo ali é uma notificação que é feita antes, né, ou seja, para dar mais uma oportunidade para que ele compareça e efetue o pagamento antes de vocês judicializarem, que é a última etapa de todo esse processo de cobrança, doutora? Exatamente, Virismar, faz parte, né, do processo, né, a notificação, e a gente faz através do Diário Oficial do município, a gente faz via telefone, inclusive a gente está preparando já o setor para fazer em massa via WhatsApp, assim como né, acompanhando a modernidade, a gente está encaminhando para isso. A gente, até pessoalmente, a gente notifica através dos nossos fiscais, nossos agentes de fiscalização, né, e auditores. Na verdade, a gente procura de todas as formas tentar resgatar o crédito para evitar sanções ou essas medidas mais drásticas que a gente é obrigado a tomar, embora não, né? O parcelamento ele só pode ser feito durante a vigência de algum refis, né? Fora disso, por exemplo, se eu chegar lá no dia 30 de novembro para renegociar, eu já perdi os prazos, é isso? Não, o Refis, ele tem as condições, por isso que é um programa. Ele tem prazo de início e de fim. Mas a gente também tem o parcelamento de dívidas normais, que aí já vem com... Aí nós não Só podemos... que não com essas vantagens não aqui, com né? essas vantagens. Aí a gente tem que cobrar os juros, multa, correção, né? E tudo que a lei oferece. Ou seja, o programa vem com facilidades, com benefícios, exatamente para isso, porque o município ele tem o interesse em arrecadar para higienizar a dívida, né? E também para facilitar, porque muitos contribuintes, tem aqueles que não pagam, mas tem os contribuintes que não podem pagar por determinado fato,
E aí ele vem para oportunizar como um todo, né? A lei não pode também dizer, não, vou beneficiar um ou outro. Vem como um todo, e essa é a oportunidade que nós estamos trazendo para os devedores, né? Os inadimplentes, para que possam usufruir desse benefício. Ou seja, toda época é época de renegociar. A vantagem do refis é a questão das facilidades e as condições. As facilidades e os benefícios, as condições, né? Que a cada ano a gente sempre melhorando, procurando fazer o melhor dentro da legalidade. Tomando como base, não sei se vocês lembram, os refis dos últimos anos, isso resolveu em quantos por cento essa questão do problema de endividamento? Ou seja, a adesão foi boa? Vocês já estão dizendo que nesse começo até estão, de certa forma, surpresos, né, com a adesão. Mas, assim, vocês estão em expectativa de até quanto? Né? Chega a 100%? Não chega? Levando em consideração a experiência de outros refis, qual a expectativa de vocês em relação a essas questões? Viurismar, a gente espera que a gente possa receber pelo menos, no mínimo, uns 20% da dívida ativa que a gente tem. A dívida ativa hoje é em torno de, dívida ativa tributária em torno de 10 milhões. É um pouco alta para o nosso município. Essa dívida inclui os impostos, como a gente já falou aqui, e as taxas. Então, essa é a nossa previsão. E aí a gente vai trabalhar, tem que divulgar, tem que falar com os contribuintes pessoalmente, dar uma lembradinha, para ver o que a gente consegue arrecadar. Às vezes eles não têm a informação também. No outro dia, logo que foi lançado o Refis, eu recebi de um mototaxista, entrava em contato e disse, mas eu escutei você falando na rádio do Refis, mas eu queria a lei, né? Daí mandei para ele que eu quero ir lá no departamento para poder verificar e tal. Enfim, às vezes realmente é o que vocês estão fazendo, é fazer com que a informação possa chegar nas pessoas, né? É isso. Até assim, surgem muitas dúvidas. Eu tenho uma casa, meu pai tinha uma casa, ou minha mãe, mas eles já são falecidos. E aí, eu posso renegociar essa dívida? Sim, ele pode. Ou o inventariante, ou um dos herdeiros, é só levar a documentação que a gente também faz esse parcelamento. É uma forma assim, bem facilitada mesmo, que nós estamos fazendo. Aproveitar essa parte para avisar, até para a população, os contribuintes, que, por exemplo, os fiscais estão montando uma força-tarefa, e nós já estamos começando a organizar um relatório com os contribuintes que se enquadram nessa situação de refis. Então, a partir da próxima semana, nós vamos trabalhar, ligar para alguns contribuintes, tentar buscar um contato com o contribuinte, nem que seja em loco, e já vamos munidos de todas as informações e de simulação. Vamos já levar até uma simulação para que o contribuinte se sinta alcançado pelo refis e possa buscar uma das opções em que ele vá achar melhor e tentar fazer esse refinanciamento. Doutora Isabela, só ressaltar mais uma vez que o Refis ele só contempla débitos até o exercício 2024, né? Quem tiver alguma dívida de 2025 não entra nessa condição que vocês estão oferecendo, né? Isso, podem ser negociados os débitos até dezembro de 2024, que os fatos geradores tenham ocorrido até esse ano. Os de 2025 não entram nessa condição. E a gente queria reforçar também, porque é facilitado, o pessoal pode procurar o departamento e pode procurar no site, né? Abrir no site. Trazer o horário de funcionamento, que lá a gente fica das 8 às 16, ininterruptamente, não paramos durante o horário do almoço, né? Porque às vezes o contribuinte está trabalhando, só consegue ir durante o meio-dia, 1 hora. Então a gente fica durante todo esse tempo lá disponível para atender os contribuintes. Mais alguma consideração vocês gostariam de fazer em relação a Refis, antes de eu fazer, aproveitando que vocês estão aqui, abordar outros assuntos? Viurismar, reforçando aí, você viu, a gente está com esse programa e a gente montou umas estratégias para a gente dar maior amplitude de divulgação, né? E aí, assim, desde o site, nós estamos indo nas mídias sociais, divulgando nas emissoras, como agora, né? A equipe está com a programação aí para ver os devedores, visitar os maiores devedores, aqueles, né, que interessarem. Nós estamos também com o canal aí de WhatsApp, tudo de forma que a gente buscando alcançar o maior número de pessoas que queiram, né, realmente aproveitar essa oportunidade, porque a gente tem esse ano, no próximo a gente não sabe ainda se vai ter, então, assim, não é todo ano passado a gente não teve. Então, a grande oportunidade que é trazida, né,
para a pessoa inadimplente, para o nosso devedor, né, o nosso credor. Então, eu não sei se foi coincidência ou não, doutora, porque esse 2024 foi ano de eleição e 2026 também é ano de eleição, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver o fato de ter ou não ter refis, né? Tem né? sim, porque a gente não pode, é impositivo e ano de eleição a gente não pode, né, dar essas isenções, como a gente está em juros e multas, e aí, por força pode de alguém lei. achar que é algum favorecimento não. político eleitoral, né? Não. E aí, em razão disso, a gente vai fazer chegar isso o maior alcance possível, inclusive agradecemos pela sua divulgação, né, no dia a dia, para que chegue o maior número de pessoas, né, tem um alcance maior. E, assim, dizer que para o município é bom, a gente diminui a nossa, né, dívida ativa, a gente diminui, a gente tem uma receita melhor, enquanto isso é retornado, o valor arrecadado é retornado em ações, né, pela gestão, que a gestão tem muito a fazer. Você vê que Tauá se desenvolveu bastante, vem se desenvolvendo, a preocupação muito grande da gestão em desenvolver, em dar o melhor para Tauá, e essa receita, ela retorna, né, em obras, ela retorna em saúde, né, as ações de saúde, em educação, e tudo de infraestrutura, todas as ações do município. Tauá, a gente veio que são muitas ações sendo entregues à população, e esse valor é para contribuir com essas ações do município, porque a gente depende da receita própria e também das transferências, né, que vêm da União. Então, assim, a gente não pode esperar só por eles. E o retorno, você vê aí uma cidade bonita, né, boa de se viver, e dá um bom bem-estar à população. E tem um outro fator, né, doutora, que a senhora advogada sabe melhor do que ninguém, que nessa questão das cortes de contas, né, os municípios que tiverem baixa arrecadação própria, né, os gestores correm risco de terem as contas desaprovadas. Até né? nisso a gente tem que prestar conta, a gente tem que ir atrás, né, dessa dívida, porque corre esse risco também. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela é bem... Ela nesse ponto, né, rígida, ela né? é muito rígida, e a gente tem que fazer cumprir a cada ano. Então, essa é a nossa obrigação, né? E a gente sabe que não é bom pagar imposto, mas é uma obrigação, dever legal. E só paga quem tem, né? Só paga quem tem um imóvel. Hoje, a nossa dívida ativa maior é de IPTU, nossa maior dívida ativa, e é por isso que a gente, às vezes, fala mais IPTU, né? Porque o montante da dívida, o maior é esse. E a gente, é isso, traz o programa e está aguardando os contribuintes, espera o maior número de adesão até o dia 28 de novembro. Pronto. Valéria, queria acrescentar mais alguma questão aí, reforçar aí o apelo para os contribuintes, quem está nessa situação de débito, né? Sim, a gente só gostaria de reforçar mais uma vez, convidar esses contribuintes que entrem em contato com a gente, vão no Departamento de Gestão Tributária, ou através do WhatsApp, como a doutora Regina já falou, que tem muita gente lá com boa vontade para atendê-los e para mostrar quais são as melhores condições para eles se regularizarem junto ao município. E, no mais, ali agradecer, Viurismar, que eu fico sempre lhe aperreando, você sabe disso. Não, sem problema. Mas eu vou continuar lhe aperreando. A recíproca é verdadeira, que eu também aperrei muito. Tudo bem. E assim, uma boa tarde para todo mundo e obrigada. Você está com saldo ainda aqui, você ainda está com saldo. Obrigada, Valéria. Nossa amiga Valéria sempre nos socorre aí na hora das dificuldades. Doutora Isabela, agradeço a atenção e sempre está aqui à disposição de vocês. Obrigada. Para esses esclarecimentos. Obrigada pela oportunidade, né? E agradecemos também a atenção de todos os ouvintes que ficaram até agora com a gente, né? Adjanilson. Obrigado, Viurismar, pelo espaço. E deixar só mais um lembrete que o refis, ele alcança o contribuinte, não é só o contribuinte pessoa, o contribuinte empresas também, que em muitas situações tem contribuintes que deram baixa na sua empresa lá no CNPJ, mas não deu baixa no cadastro econômico municipal, e isso tem que dar baixa, não é só dar baixa lá, não, tem que dar também nas duas. Aí isso daí vai gerando... Porque tem uns que tem inscrição municipal, estadual, federal, né? Isso. A gente dá nas três quando eu... Tem que ser nas três. Geralmente... Se eu quebrar, eu tenho que dar baixa em tudo. Em todas. Até porque é comum acontecer do contribuinte dar baixa lá no CNPJ. Não, já dei baixa na minha empresa. Mas como ele não deu baixa lá no cadastro econômico nosso, os lançamentos dos alvarás, e o de vigilância e o de funcionamento, ele é automático em cada janeiro. Entendi. Então, a gente não tem como cancelar um crédito daquele.
salvo no período ideal do cancelamento. Então, quando Já ele tem que fazer a comunicação, então. Então, Aí essa comunicação é oficial, eu vou lá e o... É um processo de baixa. Ele vai lá e solicita a baixa da empresa dele, e isso daí é feito simples, do jeito que ele vai no CNPJ, do jeito que ele vai na junta comercial do Tauá. Entendi. Bom, doutora Regina, para a gente concluir, questão de IPTU, se não estou enganado, com essa mudança na legislação, as guias do IPTU já estão próximas de chegar, o que é que tem de novidade, o que é que a senhora já pode adiantar em relação à questão do IPTU 2025? É isso. Esse ano a gente demorou um pouco a lançar o IPTU, porque a gente fez umas adequações, está reorganizando o setor de cadastro do município de Tauá. Tauá passou por um georreferenciamento, né, na área urbana e de expansão urbana, e a gente está reorganizando, né, a questão dos contribuintes, cadastros, imóveis, e aí demorou um pouquinho, mas, na verdade, nós já estamos quase concluindo, vamos lançar agora em breve, e assim, a previsão para o pagamento da primeira parcela será no dia 30 de setembro. Então, Virismar, inclusive... E o restante das parcelas até dezembro, né? Até dezembro, vão certo. ser em 4 parcelas. Mas eu gostaria, assim, até a gente já sabe que você nos ajuda muito na divulgação, mas a gente de já quer pedir um espaço, né? Solicitar um espaço, em breve, para a gente vir falar somente sobre IPTU. Pronto. Certo? Obrigado às presenças de vocês e disponham sempre. E quem quiser receber aqui essa lei do Refis, que é lei bem direitinho, acho que é interessante a pessoa, o interessado, tomar conhecimento, ver a lei, depois já se dirigir até ao departamento. É só mandar uma mensagem aqui no WhatsApp da Rádio Difusora, 999056015, o DDD 88, que a gente manda a íntegra aí da lei e as outras informações a respeito do Refis. Virismar, a lei também está no site do município. Lá na abazinha leis, tem a lei também, caso o pessoal queira, né, se informar, está lá, e também no departamento está disponível para todos, tá bem? Obrigada aí pelo espaço. Só repetindo, tem um WhatsApp lá no próprio departamento de gestão? Tem sim, é o 88-DDD 99666-6990. 99666-6990. Pronto. Obrigada, Virismar, e obrigada, ouvintes. Obrigado. 12h55. Intervalo, a gente volta já com mais notícias no programa. Rádio Difusora. A rádio do coração. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo